Pode iniciar, presidente. Antônio. Iniciar, presidente. Pode iniciar, presidente, ela falou. Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária de número 4, aos 23 dias do mês de novembro de 2020. Agradeço aos companheiros vereadores pela presença na sessão de hoje. Pedimos a Deus para que nos abençoe e nos ilumine para mais essa sessão. Peço ao primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Cordilheira Alta, ata número 45/2020, sétima legislatura, quarta sessão legislativa, terceira sessão ordinária de novembro de 2020. Aos 16 dias do mês de novembro de 2020, atendendo a prévia convocação do presidente do Poder Legislativo Municipal, reuniram-se os senhores vereadores na sala de sessões virtual, às 18 horas, sob a presidência do vereador Arduino Nardi. Iniciando os trabalhos, o presidente saudou os senhores vereadores. Na sequência, passou os trabalhos para o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ademir Tressoldi, que fez a leitura da ata da sessão anterior. O presidente submeteu a ata em discussão, não houve discussões. Submeteu a ata em votação e foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente da casa solicitou ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ademir Tressoldi, para fazer a leitura da matéria constante do expediente do dia. Edital de convocação número 01/2020 da ACAMOSC, lido em plenário para conhecimento de todos. Concluída a matéria para o expediente do dia, o presidente da casa solicitou ao primeiro secretário da mesa diretora, vereador Ademir Tressoldi, para fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Segundo a votação dos pareceres e do projeto de lei número 13, de 11 de setembro de 2020, aprovados por unanimidade. A redação final da lei aprovada por todos. Segundo a votação dos pareceres e do projeto de lei número 14, de 14 de setembro de 2020, aprovados por unanimidade. Pedido da dispensa da leitura da redação final, aprovado por todos. A redação final da lei aprovada por unanimidade. Concluída a matéria da ordem do dia, o presidente da casa passou a palavra ao vereador inscrito, Evandro Pederchetti. Finalizado o pronunciamento, o presidente da casa deu por encerrada a presente sessão e convocou os senhores vereadores para a quarta sessão ordinária do mês de novembro de 2020. Segunda-feira, dia 23/11/2020, às 18 horas, na sala de sessões virtual da Câmara de Cordilheira Alta. A ata após lei aprovada conterá a assinatura da mesa diretora. Presidente Arduino Nardino, vice-presidente Sidônio Saletes Comeriz e primeiro secretário Ademir Tressoldi. Está em discussão a ata da sessão anterior? Não havendo discussão, está em única votação. Pela ordem para proferir o seu voto, o vereador Ademir Tressoldi. Presidente, pela aprovação da ata. Alessandro Aires. Pela aprovação da ata, senhor presidente. Almira Tuata. Sim, pela aprovação, presidente. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação. Evandro Pederchetti. Voto pela aprovação da ata, senhor presidente. Idalir Sérgio Biolco. Voto pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Eu também voto pela aprovação, presidente. Sidônia Saletes Comerizo. Também voto pela aprovação, presidente. Está aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Peço ao primeiro secretário da mesa para que faça a leitura da matéria constante do expediente do dia. Número 122/2020, Cordilheira Alta, 19 de novembro de 2020. Excelentíssimo senhor Arduino Nardino, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Cordilheira Alta, Santa Catarina. Senhor presidente, encaminhamos a esta Casa Legislativa balancete mensal da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde, contendo informações contábeis referente ao mês de outubro de 2020. Atenciosamente, Carlos Alberto Toso, prefeito municipal. Lido em plenário em 23 de novembro de 2020. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Protocolo número 30/2020, data 18/11/2020. Origem: Poder Executivo interessado, Poder Executivo. Assunto: introduz modificações na Lei número 179/1996, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano ou com destinação urbana no município e das outras providências. Mensagem número 27/2020. Senhor presidente e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei número 19/2020, que introduz modificações na lei de
que introduz modificações na Lei número 179/1996, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano ou com destinação urbana no município de Cordilheira Alta. A presente autorização legislativa foi aprovada em audiência pública realizada no dia 30/10/2020 e tem o condão de, primeiro, alterar as medidas mínimas dos passeios, passando para no mínimo 2 metros, de acordo com as atuais normas de acessibilidade. Segundo, criar a possibilidade de substituição da medida compensatória prevista no artigo 44 da lei número 179/1996, nos casos em que a doação da área no local do desmembramento não for a melhor opção ao município. Terceiro, alterar o texto de identificação das colunas contidas na tabela do anexo 2 da lei número 179/1996, de modo a facilitar a interpretação dos dispositivos pelos interessados. E quarto, revogar o artigo 39, dispositivo que vem impossibilitando os desmembramentos em loteamentos aprovados posteriormente à edição da lei número 179/1996. Por conseguinte, enviamos o presente projeto a esta Casa de Leis para apreciação dos nobres vereadores, solicitando a sua aprovação. Atenciosamente, Cordilheira Alta, Santa Catarina, 11 de novembro de 2020. Carlos Alberto Toso, prefeito municipal. O projeto de lei número 19/2020 será distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, e Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Protocolo número 31/2020. Data 18/11/2020. Origem Poder Executivo, interessado Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre a atividade de parcelamento do solo urbano na modalidade de condomínios urbanísticos horizontais. A ser implantação do perímetro urbano do município de Cordilheira Alta e das outras providências. Mensagem número 28/2020. Senhor presidente e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, sirvam do presente projeto de lei complementar, com fundamento nas atribuições do meu cargo e com fulcro no que determina a lei orgânica municipal, para, na forma regimental desta Casa de Lei, submetê-los respeitosamente à apreciação de vossas excelências. O projeto de lei complementar número 07/2020, discutido e aprovado na audiência pública realizada no dia 30/10/2020, dispõe sobre a atividade de parcelamento do solo na modalidade de condomínios urbanísticos horizontais, a ser implantado no perímetro urbano do município de Cordilheira Alta. Segundo a Lei Federal número 6.766/79, o parcelamento do solo urbano somente pode ser levado a efeito mediante loteamento ou desmembramento. Artigo 2º CUP. Com o loteamento ou desmembramento, a gleba parcelada perde a sua individualidade e gera lotes com acesso direto à via ou logradouro público. Não há na legislação federal limite máximo de área a ser objeto de parcelamento do solo. Tal limite, no entanto, poderá ser estabelecido pela legislação estadual ou municipal, de modo a atender às peculiaridades regionais e locais. Artigo 1º, parágrafo único da Lei Federal número 6.766/79. A Lei Estadual número 17.492/2018 prevê o condomínio urbanístico de lotes como modalidade urbanística de fracionamento do solo urbano nos seguintes termos. Artigo 2º, 7º, letra H. Condomínio urbanístico de lotes, divisão de gleba ou terreno em lotes, caracterizados como unidades autônomas destinadas a edificação residencial, comercial, empresarial, industrial, de logística e de serviços, às quais correspondem frações ideais das áreas de uso comum dos condomínios, admitidas as aberturas de vias de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao seu perímetro. Ainda disciplina que cabe ao município regulamentar tal modalidade urbanística. Artigo 12, parágrafo 1º. Observado o disposto no CUP deste artigo, em relação à implantação de condomínios urbanísticos de lote, cabe à legislação municipal determinar, primeiro, os locais da área urbana onde essa implantação é admitida
respeitadas se houver as restrições estabelecidas pelo plano diretor. Segundo, a dimensão máxima do empreendimento ou do conjunto de empreendimentos contíguos. Terceiro, os parâmetros relativos à contiguidade entre empreendimentos. Quarto, as formas admissíveis de fechamento do perímetro. Quinto, as necessidades ou não de estudo prévio de impacto de vizinhanças, EIV. Sexto, os critérios e as responsabilidades em relação à manutenção da infraestrutura básica interna e da complementar. Sétimo, as hipóteses e as condições em que for exigida reservas de áreas destinado a uso público de cunho institucional ou para alargamento das vias existentes a fim de atingir a largura mínima para garantir a mobilidade. Em ocorrendo no processo tal exigência, tais áreas serão doadas ao município. No ato do registro do condomínio, conforme o dispositivo no artigo 22 da Lei Federal número 6.766, de 19 de dezembro de 1979. E oitavo, outros requisitos julgados necessários para assegurar a modalidade urbana e o livre acesso às praias e demais bens de uso comum do povo. Parágrafo 2º. Inexistindo a legislação prevista no parágrafo 1º deste artigo, é vedada a concessão de licença para a implantação de condomínios urbanísticos, sobre a previsão de novas modalidades urbanísticas e sobre o parcelamento através de condomínio e doutrina de L. Lopes Meireles, ensina. Os loteamentos especiais estão surgindo principalmente nos arredores das grandes cidades, visando descongestionar as metrópoles. Para esses loteamentos, não há ainda legislação superior específica que oriente a sua formação, mas nada impede que os municípios editem normas urbanísticas adequadas a essas urbanizações. E tais são os denominados loteamentos fechados, loteamentos integrados, loteamentos em condomínio, com ingresso só permitido aos moradores e pessoas por elas autorizadas, e com equipamentos e serviços urbanos próprios, para a autossuficiência da comunidade. Essas modalidades merecem prosperar. Todavia, impõe-se um regramento legal prévio para disciplinar o sistema de vias internas, que em tais casos não são bens públicos de uso comum do povo. E os encargos de segurança, higiene e conservação das áreas comuns e dos equipamentos de uso coletivos de moradores, que tanto podem ficar com a prefeitura como com os dirigentes do núcleo, mediante convenção contratual e remuneração dos serviços por preço ou taxa, conforme o caso chamado loteamento fechado. Constitui modalidades especiais de aproveitamento condominial de espaço para fins de construção de casas residenciais térreas ou assombradadas ou edifícios. Caracteriza-se pela formação de lotes autônomos com áreas de utilização exclusiva de seus proprietários, confinando-se com outras de utilização comum dos condomínios. O terreno, assim loteado, não perde sua individualidade objetiva, conquanto sofra profunda transformação jurídica. Sobre a competência dos municípios, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 30, concedeu competência a estes para legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, promoverem, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, desde que observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. No mesmo sentido, extrai-se da doutrina, no que concerne à matéria urbanística. O papel legislativo da União Federal resume-se à edição de normas gerais, cabendo aos estados e aos distritos federais disciplinar normas regionais pertinentes, suplementares adequadas definidas pela União, artigo 24, primeiro. Quando aos municípios, mesmo que tal
competência suplementar não lhe coubesse, como de fato lhe cabe. Ainda assim, restaria garantido seu poder de legislar sobre a matéria, já que a conjunção dos incisos 1º e 8º do artigo 30, com o artigo 182, todas da Constituição Federal de 1988, lhes atribui papel importante na normatização urbanística. Sobre a competência municipal para a instituição de condomínios fechados, assim se manifestou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar número 246/05, que objetiva a alteração da Lei número 2452/78, que disciplina o uso do solo para a proteção de mananciais, cursos e reservatórios de águas e demais recursos hídricos de interesse do município de Caxias do Sul. Artigo 36 e capítulo 8º. Loteamento fechado. Possibilidade de instalação de cancelas ou cercas a isolar loteamento, distinção entre loteamento fechado e condomínios edilícios. Leis federais números 6.766/79 e 4.591/64. Doutrinada e jurisprudências catalogadas. Loteamento fechado como condomínios edilícios horizontal. Loteamento fechado como nova espécie de loteamento. Produto híbrido resultado do cruzamento do condomínio edilício horizontal, do artigo 8º da Lei nº 4.591/64, com o parcelamento regulado pela Lei nº 6.766/79, face à alteração introduzida pela Lei nº 9.785/99, artigo 36 da Lei Complementar, inexistente da Lei nº 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e a incorporações imobiliárias. Qualquer menção acerca de doação de parcela do proprietário para fins de instituição de espaços públicos. Ação julgada parcialmente procedente, votos vencidos. Como se vê, a decisão admitiu a figura do condomínio de lotes fechados como uma nova modalidade de parcelamento. Portanto, é plenamente viável e de responsabilidade do município a regulamentação das atividades de parcelamento do solo na modalidade de condomínios urbanísticos horizontais. Razão pela qual estamos enviando o projeto de lei complementar para análise dos nobres entes, solicitando-lhes a aprovação. Como de costume, aproveito o ensejo para renovar votos de elevado respeito da admiração ao trabalho de cada um dos nobres vereadores, pertencentes a esta Casa Legislativa. Atenciosamente, Cordilheira Alta, Santa Catarina, 11 de novembro de 2020. Carlos Alberto Toso, prefeito municipal. O projeto de lei complementar 07/2020 será distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, e Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Peço ao primeiro secretário que dê continuidade. Aula número 32/2020. Data 18/11/2020. Origem: Poder Executivo. Interessado: Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 106/2014. Plano Diretor de Cordilheira Alta e das outras providências. Mensagem número 29/2020. Senhor Presidente e senhores vereadores, cumprimentando-os cordialmente, sirvo-me do presente expediente para encaminhar o projeto de Lei Complementar número 08/2020, que, com fundamento na Lei Federal número 13.913/2019, introduz modificações na Lei Complementar número 106/2014. Plano Diretor do município de Cordilheira Alta. A presente autorização legislativa foi discutida e aprovada na audiência pública realizada no dia 30/10/2020 e tem o condão de, primeiro, assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contígua à faixa de domínio público de rodovias que atravessem o perímetro urbano ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetro urbano, desde que construída até a data de entrega em vigor da Lei número 13.913/2019. Segundo, reduzir a extensão da faixa não edificável ao longo das faixas de domínio público das rodovias incluídas na zona urbana do município. A exigência diminuirá de 15 para 5 metros de cada lado da rodovia. Terceiro,
Fixar em 15 metros a exigência de faixa notificável ao longo das águas correntes e dormentes e da faixa de domínio das ferrovias. As presentes alterações legislativas possuem fundamento na Lei Federal número 13.913, sancionada pelo Presidente da República em data de 25 de novembro de 2019. Assim sendo, encaminho o presente projeto a esta Casa de Leis para apreciação dos nobres vereadores, solicitando sua aprovação. Atenciosamente, Cordilheira Alta, Santa Catarina, 11 de novembro. Carlos Alberto Toso, prefeito municipal. O projeto de lei complementar 08/2020 será distribuído para a Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamentos e Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Não havendo mais matéria para o expediente do dia, peço ao primeiro secretário para que faça a leitura da matéria constante para a ordem do dia. Aula número 29/2020. Data 6/11/2020. Origem: Poder Executivo interessado, Poder Executivo. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município de Cordilheira Alta para o exercício de 2021. Câmara Municipal de Cordilheira Alta. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Processo número 29/2020. Parecer: avocado para relatar o processo número 29/2020, originário do Poder Executivo, solicitando análise e aprovação do projeto de lei número 18/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Cordilheira Alta para o exercício de 2021. Após a análise, verificamos que o mesmo possui os requisitos essenciais para a sua aprovação. Somos, portanto, favoráveis à aprovação da matéria. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões, 20 de novembro de 2020. Idalir Sérgio Biocchi, relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, Alexandro Aires, relator. Coloco em discussão os pareceres e o projeto de lei. Não havendo discussão, está em primeira votação os pareceres e o projeto de lei número 18/2020. Pela ordem, Ademir Tressola. Sim, senhor presidente, pela aprovação dos pareceres e do projeto. Alessandro Aires. Sim, senhor presidente, para os pareceres e do projeto. Favorável. Almira Tuati. Sim, para aprovação, senhor presidente. Edmar dos Passos. Eu voto pela aprovação, presidente. Evandro Pederseti. Eu voto pela aprovação dos pareceres e do projeto, senhor presidente. Idair Sérgio Biolchi. Voto pela aprovação, presidente. Jair Borsoi. Eu também voto pela aprovação, presidente. Sidônia Salete Segom Merizio. Eu também voto pela aprovação. Estão aprovados os pareceres e o projeto por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para fazer uso da palavra, convido os senhores vereadores e senhora vereadora para a quinta sessão ordinária do mês de novembro de 2020, segunda-feira, dia 30 de novembro de 2020, às 18 horas. Está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite.